dor a semear, levando a preciosa semente ao chão. Por toda parte começou a lançar a santa palavra da salvação. Algumas caíram junto ao caminho e as aves vieram logo apanhar. Não encontraram lugar no coração, nem puderam a vida transformar. Como está o teu coração? É caminho, pedra ou espinhal? Ou será terra preparada para um fruto espiritual? Recebe a palavra de Deus, deixa Cristo em ti reinar. Quem guardar a boa semente, muitos frutos vai gerar. Outras sementes caíram nas pedras, logo cresceram ao receber calor, mas sem raízes secaram depressa, não suportaram a prova e a dor. Muitos recebem com grande alegria, mas sem firmeza no seu caminhar. Quando vem lutas e perseguições, abandonam o santo lugar. Como está? Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, guerreiro. Ô, pastor. Chegou os livrinhos, irmão Ivanildo? Ainda não, pastor. Mas vai chegar com fé em Deus. Vai chegar e o senhor espalha aí, hein? Amém. O senhor está em Rui Barbosa, é isso? Isso, Rui Barbosa. Exato. Na Bahia. Isso. Deixa eu lhe perguntar. Quem é que canta esse louvor que estava tocando aí? Meu irmão, eu não faço a mínima ideia. Eu sei que eu salvei aqui imediatamente o link para eu escutar depois. Que hino maravilhoso. Por isso que eu... É uma mensagem muito linda. Que hino maravilhoso. Eu vou colocar aqui o link. Gabriel tá rindo. Aqui o link, irmão. Foi o primeiro que apareceu aqui. Eu escrevi hinos da harpa. Já pensou? Eu já tô chorando aqui com ele. Assim que eu ouvi, eu já peguei, deixa eu perguntar logo. Já tá lá, ó. Tá aqui no link. Tá bom, obrigado, pastor. Amém. Obrigado. Obrigado, Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Os irmãos estão me ouvindo bem? Estou testando. Amém, pastor. Ouvi bem. Glória a Deus. Deus abençoe cada um. Vamos estar orando para estar iniciando essa segunda parte. Senhor Jesus, te adoramos, ó Pai, mais uma vez, pela continuidade da tua palavra, ó Deus, que venha ao nosso coração, que venha à nossa mente, que venha à nossa vida nessa hora, Pai. Que o teu Santo Espírito ilumine nossa mente nesses poucos minutos, nessas poucas instruções, ó Deus, mas que são valiosas para nós, Pai, que ecoarão na eternidade, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Abençoa cada ouvinte, abençoa nossa língua, nossa palavra, nossa mente, nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Tudo bem, meus queridos?
Amém, meu nobre. A paz do Senhor, irmão Ivanil. Deus abençoe. Amém, que assim seja em nossas vidas. Glória a Deus. Nós vamos tocar aqui, meus amados, a parte da unidade 3, capítulos 4 e 5. O pastor Eduardo, ele introduziu 1, 2 e 3, né? Nós vamos dar sequência à unidade 3, no capítulo 4 e 5, que fala do profeta Isaías. Amém? Nós estávamos falando dos profetas menores, né? Agora vamos começar a falar dos profetas maiores, especialmente o profeta Isaías. Os irmãos lembram que são menores não é porque um é baixinho, o outro é alto. Nem porque um é pobre, o outro é rico. Não é isso. Menores é o conteúdo da escrita deles e o tempo de ministério. Foi falado em outras aulas antes. Os irmãos lembram disso? Amém? Amém. Então, o profeta Isaías, no capítulo 4, ele é tido aqui em nosso livro, né, o autor colocou como o profeta messiânico. O profeta messiânico. Os irmãos entendem esse termo, profeta messiânico? Por que Isaías foi chamado de profeta messiânico? Né? Isaías, ele é o profeta que mais faz citações a Jesus, que mais faz citações, né, ao Messias. Num contexto geral, a maioria dos estudiosos, né, e dos eruditos da Bíblia, né, falam que um dos profetas que mais escreveu acerca de Jesus foi o profeta Isaías. Por isso ele é considerado o profeta messiânico. Quando você vai lá nos Salmos, tem partes, né, alusões, profecias acerca de Cristo. Quando você vai em Jeremias, ele fala acerca de Cristo. Os profetas menores, o pastor Eduardo comentou, eles falam acerca de Cristo, acerca de Jesus. Mas o profeta Isaías, ele é mais incisivo, ele fala detalhes, mais partes, né? Ele profetiza vida, ele profetiza nascimento, ele profetiza o ministério de Jesus, ele profetiza a morte de Jesus, e além disso, ele profetiza também o juízo. E quando você fala em Deus, quando você fala em Jesus, você lembra do juízo, né? Você lembra de restauração, você lembra do dia do Senhor, você lembra da justiça de Deus. E, por isso, o profeta Isaías é considerado e chamado, num consenso geral, ao longo da história, de profeta messiânico. Maravilha, né? O profeta que mais fala do Messias, né? O Messias é Jesus. O termo Messias quer dizer enviado, não é verdade? Então, Jesus, ele é o enviado de Deus para a salvação da humanidade. E fato interessante, meus amados, que o profeta Isaías, ele fala do Senhor Jesus de uma maneira tão singular, tão maravilhosa, e num período bem antes de Cristo. Jesus sequer havia nascido, né? Mas Deus é poderoso, né? O profeta, ele fala coisas que ele não viu, né? Não vivenciou, mas inspirado pelo Espírito Santo, ele trouxe essa verdade para nossas vidas, e até hoje é comentado nas igrejas, né? É motivo de salvação, é a palavra de Deus a respeito do profeta Isaías, o profeta messiânico. E no ponto 4.1, nós temos a autoria do livro do profeta Isaías. Se os irmãos quiserem me interromper, tá? Em algum momento, fique à vontade, pode levantar a mão, que a gente vai estar dando espaço, tá bom? Em nome de Jesus. Que seja bem participativo. A autoria do livro do profeta Isaías é do próprio Isaías, né? Nós sabemos disso porque o próprio livro fala, quando você lê o capítulo 1, fala visão que teve Isaías, filho de Amós, né, acerca de Judá e Jerusalém. Então sabemos que Isaías era um profeta escritor. Então a maioria dos profetas que tiveram visões de Deus, eles escreveram, né? Abacuque, Sofonias, Jeremias, o Daniel, tiveram visões de Deus, escreveram. Moisés, os irmãos entendem bem isso. Então nós não temos dúvida nenhuma que a autoria do livro de Isaías é do próprio profeta Isaías. E isso é maravilhoso. Por que cremos nisso? É importante sabermos isso, porque nosso grupo é um grupo de pessoas que trabalham na obra, na igreja, pessoas que lidam com a escola dominical, pessoas que lidam com grupos familiares, pessoas que lidam com células. Então é interessante, né, quem ministra, saber disso, porque a gente sabe que sempre vai ter pessoa que vai contradizer a Bíblia. Até Jesus voltar, os hereges estão ativos, né? O inimigo vai lutar para distorcer a palavra de Deus, distorcer as verdades bíblicas. Então nós cremos piamente
que o autor do livro do profeta Isaías é o próprio Isaías. Porque a Bíblia assim o diz. Existem várias referências, né, no Novo Testamento acerca disso. O Senhor Jesus, né, em várias passagens dele, em várias atos que ele, durante a vida dele, ele citou o profeta Isaías. O que o profeta Isaías falou se cumpriu na vida de Cristo. E interessante também, amados, que vocês sabem que, com relação às cópias da Bíblia, né, os irmãos já ouviram dizer sobre os pergaminhos do Mar Morto, que foram encontrados no nosso século, né, ou seja, no século passado, né, 1947. Os irmãos conhecem bem a história dos pergaminhos do Mar Morto, ou dos rolos do Mar Morto, que são as cópias da Bíblia mais antigas que existem, né, que foram... A Bíblia chegou para nós através dessas cópias. E pegaram, né, os estudiosos, pesquisadores, arqueólogos, pegaram um texto do livro do profeta Isaías para analisar. E o texto é exatamente o que você tem na sua Bíblia, o que eu tenho na minha Bíblia, o que nós temos na nossa Bíblia. Então a gente fica feliz por isso, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é real. E os historiadores, os pesquisadores, viram que essa cópia ela tinha mais de 2.000 anos. Olha que coisa linda, né? Os irmãos depois pesquisam no particular, né, os pergaminhos do Mar Morto, ou os rolos do Mar Morto. Isso foi em 1947. Lembra? Perto da Segunda Guerra ali, ó, pertinho da gente. Então, Deus era maravilhoso. Então, o texto de Isaías que eles analisaram e acharam é o mesmo texto da nossa Bíblia. Então, a gente vê a veracidade da palavra de Deus. Nós cremos pela fé que Isaías foi um profeta de Deus e que a Bíblia é a palavra de Deus. Olha como Deus conservou isso todos estes anos. Como Deus é maravilhoso. E a data do livro do profeta Isaías, né, o livro de vocês traz aí o manual, está entre 740 e 680. Eu falei na semana passada, né, o pastor Eduardo às vezes comenta também, porque essas datas são assim, não são exatas, são aproximadas, mas não importa para nós. O importante é que foi escrito, que é divino, que se cumpriu e está se cumprindo. Nós cremos com a palavra do Senhor. Embora tenha diferente de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 5 anos, o que é isso, né? Diante da grandiosidade de Deus e da profecia. Né? A data é aproximada, 740 a 680 a.C. O local foi em Judá. E a mensagem do profeta Isaías foi para Jerusalém e arredores. Né? Jerusalém e arredores. Porque no versículo 1 já fala, né? Visão do Senhor deu para Isaías, né, filho de Amós, acerca de Jerusalém e Judá. Deus já estava mostrando para Isaías o que ele queria. E quando a gente analisa, meus amados, o capítulo 1 do profeta Isaías, não vai dar para falar tudo. Nosso tempo é muito pequeno e o livro é grande. O profeta Isaías, o livro dele tem 66 capítulos. Assim como a nossa Bíblia tem 66 livros, né? O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. É muita coisa. Está bem resumido o livro, eu gostei muito. Os irmãos, né, tenho a honra de estar lendo o manual de vocês para entender melhor isso aí. Ele resumiu bem os quadros, né, as profecias. E com relação ao livro do profeta Isaías, o capítulo 1, ele já mostra ali a intenção de Deus, a indignação de Deus, a insatisfação de Deus. Quando você lê o capítulo 1 do profeta Isaías, tem o verso 2. Tem algum irmão com a Bíblia aberta aí no capítulo 1 do profeta Isaías? Por favor. Amém. Por favor, irmão, faz o versículo 2. Ouve, ó céu, e presta ouvido, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exarcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Obrigado, irmão Ivanildo. Não guarda agora não, segura aí. Olha que interessante, eu criei filhos, mas eles prevaricaram contra mim. É Deus se referindo ao povo dele, já insatisfeito com a postura, né? Com a postura religiosa, com a postura social, com a postura de conduta, né? Do povo de Deus. Através do capítulo 1. Lê o verso 10, faz favor, irmão Ivanildo, por favor. Ouve
a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma. Prestai ouvido à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Glória a Deus. Obrigado, irmão Ivanildo. Vocês entenderam, irmãos? No capítulo 1, ele já expressa a indignação de Deus. E no capítulo 1, a gente já começa a entender qual será a mensagem do livro, qual será a mensagem do profeta Isaías que Deus dá para ele. O que Deus está requerendo? Por que Deus está insatisfeito? O verso 10, o irmão Ivanildo leu muito bem, ele chama, príncipe de Sodoma, príncipe de Gomorra. O que é isso? Não existe mais Sodoma e Gomorra, mas Deus usa, através do profeta, uma figura de estilo, uma ironia, chamando o povo dele, de Judá, o povo de Deus, de Sodoma e Gomorra, dada a situação caótica que eles estavam moralmente falando. Ele chama ele de Sodoma e Gomorra, ele usa isso, essa ironia, chamando ele de Sodoma e Gomorra, para eles ouvirem a Deus. Olha que tristeza. E os irmãos sabem que Sodoma e Gomorra foi um povo pecador, que aborreceu muito a Deus, e Deus consumiu eles lá no livro de Gênesis, no passado. Aí ele usa esse termo para associar a Judá, para associar ao povo dele, chamando ele de Sodoma e Gomorra. Então, no capítulo 1, você já percebe a indignação de Deus, a insatisfação dele com o povo. Continuando, amados, alguma pergunta até então? Tranquilo? Vou continuar aqui. O 4.2 fala do tema. O tema do livro do profeta Isaías é juízo e salvação. Uns falam que o tema é salvação, outros falam juízo e restauração. Mas, resumindo, é juízo e salvação. Porque Isaías, sendo profeta messiânico, ele faz alusão a Cristo, ele fala sobre salvação, e quando você fala em Cristo, quando você fala em salvação, com certeza tem juízo também, pois Deus ele é justo, Deus é soberano, ele é fiel e ele vela pela sua palavra. Amém? O tema é juízo e salvação. O verso 1, você vê no capítulo 1, no verso 1, ele já fala visão que teve Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém, juízo contra elas, contra essas pessoas. Continuando a parte 4.3, eu falei agora sobre a 4.2, que é o tema, que é juízo e salvação. Aí você entra na parte 3, você entra na biografia de Isaías. Vocês podem me interromper, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Vocês entram agora na biografia, nós entramos na biografia de Isaías. O que é isso? Biografia é escrita da vida dele. O que podemos escrever ou falar, o que está escrito para nós, o que ficou registrado acerca da vida de Isaías. Fala que ele era filho de Amós, vivia em Jerusalém e tinha uma posição social boa. O que é isso? Isaías, filho de Amós. Esse Amós aqui não é o profeta Amós. Esse Amós aqui, ou Amós, é o pai de Isaías, tá bom? Não é o profeta Amós. Esse Amós aqui, que é pai de Isaías, a Bíblia não diz, mas segundo a tradição judaica, que são escritos, livros de orientação judaica que eles usam muito, e tem muita coisa importante, a tradição diz que esse Amós possivelmente era irmão do rei Amazias. Ele era irmão do rei Amazias. Daí a ideia de que Isaías era da nobreza. Isaías fazia parte da nobreza. Por isso que muitos acham que Isaías era da realeza, o acesso que ele tinha aos reis, a facilidade que ele tinha de falar com os reis, de ir ao templo, de escrever, escritor. Era muito inteligente na escritura. Isaías diz que ele escreveu muitos outros livros que não entraram na Bíblia. Então, dá a entender que Isaías era da nobreza, A tradição diz que o pai dele, esse Amós, que fala aqui, era irmão do rei Amazias, que foi um dos reis de Judá. Amém? Continuando aqui, nós temos, o que mais fala sobre Isaías? Ele era casado com 2 filhos. Casado com 2 filhos. A Bíblia fala que os filhos dele, até o nome deles, era relacionado às profecias. É um nome hebraico meio difícil de falar, está no livro de vocês, mas um dos filhos dele, falou que o significado, a ideia central na essência do nome do filho dele era remanescente. Remanescente. E a palavra remanescente está ligada às profecias de Isaías, que Deus usa para Isaías falar remanescente. Deus conservou um remanescente. A igreja é o remanescente. Israel
teve um remanescente. Então, um dos filhos dele falava em remanescente, né? Remanescência, um grupo remanescente. E o outro filho dele também tinha um nome ligado a agilidade, rapidez. Muitos acham que está ligado a juízo, né? O juízo de Deus é rápido, né? E aconteceu. Está acontecendo e vai acontecer. Né? A agilidade do juiz de Deus é o segundo filho dele. O que podemos falar também mais sobre Isaías? A tradição sugere que Isaías era da linhagem real. Já comentei. O acesso que ele tinha aos reis, né? A tradição diz que o pai dele era irmão do rei Amazias, então o rei Amazias foi tio dele, né? Ou primo. Mas Deus é maravilhoso. Então Isaías, Deus usou para estar escrevendo, né, a mensagem para nós que já apontava para Cristo. Isaías 6, a gente lê e fica maravilhado, né? Porque um menino os nasceu, um filho se nos deu, né? O seu nome será chamado Emanuel, que será chamado maravilhoso, príncipe da paz, pai da eternidade. Deus usou Isaías para escrever essas maravilhas todas para nós, né? Acerca de Cristo. Agora os irmãos imaginam, antes de Jesus nascer, 700 e poucos anos, alguém lendo isso, vendo esses escritos, né? Poucos entenderam. De repente, o próprio profeta Isaías não teve aquela ideia completa, né? Mas ele foi usado por Deus e Deus se revelou a ele. A Bíblia fala que no templo, né, ele viu a glória do Senhor. O Evangelho segundo São João fala que é São João 12, né, 41. São João 12, 41 fala que Isaías viu a glória do Senhor. Coisa linda, maravilhosa. Ele viu a glória do Senhor. Temos nós orado, irmão, nesse sentido? Querendo mais de Deus, querendo experiências mais profundas? Ou a nossa oração tem sido aquela oração superficial, aquela oração rapidinha, aquela oração sem entrega, aquela oração para ver, alguém ver que eu estou orando, é aquela oração com lágrima, com entrega, com devoção, querendo ver a glória de Deus. Pode falar, irmão. Então, no caso, além de Deus usar o profeta Isaías, ele colocando o nome do teu filho, é como se fosse também uma mensagem para o povo de Israel também, né? Perfeitamente, irmão Ivanildo, perfeitamente. Eu até lembrei do profeta Oséias, que foi usado mais ou menos do mesmo jeito, né? Com relação aos filhos dele. Entendeu? Perfeitamente. Os filhos do profeta Isaías, o nome deles já era uma mensagem inserida na sua profecia, entendeu? Que iria acontecer. Perfeitamente. Amém, pastor. Glória a Jesus. Continuando, é chamado profeta messiânico, já comentei, e indo mais. Além de profeta, ele era escritor, né? Quando você lê Crônicas, quando você lê Segundo Reis, você vê que fala que Isaías, ele escreveu a história de alguns reis. Crônicas confirma, né, segundo as Crônicas, Reis também confirma que ele escreveu a história de Uzias e de outros reis. Então, além de profeta, ele era escritor. Então, por isso, nós cremos também piamente que a mensagem que Deus deu para ele foi o próprio Isaías que escreveu. Não é verdade? Continuando. A tradição diz que o profeta foi morto por ordem de Manassés. A Bíblia não diz como o profeta Isaías morreu. É interessante, amados, essas coisas, né? Tem coisas que a Bíblia não diz para nós. A gente, quando fala na tradição, é acerca de estudos, né? De estudos. Que alguém pode perguntar e nós temos essa resposta. Ninguém sabe como foi, mas a tradição diz, alguém pergunta, mas o que é a tradição? A tradição são escritos, né? Aí entra o Talmud, entra vários livros, né, escritos dos judeus, né, dos hebreus, da tradição deles, que tem várias histórias que não estão na Bíblia, mas que são histórias reais, muita coisa real, né, nos ajuda a, às vezes, até interpretar a própria palavra, entendeu? Mas a tradição diz que o profeta, ele foi cerrado ao meio. O profeta Isaías, tudo indica que é na sua velhice, porque nós já vimos que o Isaías, ele viveu durante o reinado dos reis Uzias, do rei Jotão, do rei Acás e do rei Ezequias. Mas fala que a tradição diz que quem possivelmente o matou foi Manassés, que veio depois de Ezequias. Então dá a entender que Isaías já estava bem avançado em idade, mas ainda era profeta.
Amém? Glória a Jesus. Isso aí foi a biografia de Isaías, né? Foi falado. Eu vou dar sequência aqui ao nosso raciocínio de acordo com o livro que vocês têm, que nós temos. Aí o ponto 4 fala do contexto histórico. O que é isso? O contexto histórico. Qual era o cenário mundial no momento? Qual era o cenário de Israel no momento? O que estava acontecendo na sociedade? O que estava acontecendo na política? Isso é o contexto histórico da época de Isaías. Era de prosperidade até a morte do rei Uzias. Isso aqui, amados, é interessante. A Bíblia fala que Judá, Jerusalém, Israel tiveram vários reis. E Uzias foi um deles. E o profeta Isaías viveu na época dele. Não sei se mais próximo da morte, ou metade do reinado para lá, a Bíblia não especifica. Mas viveu na época dele. Tanto que o capítulo 6 fala que no ano que morreu o rei Uzias. Então, Isaías já estava vivo. Né? E era de prosperidade até a morte de Uzias. Uzias, ele foi um rei próspero, materialmente falando. Materialmente falando. Tá bom? Então, o que eu quero dizer? Nem sempre a prosperidade é sinal que Deus está concordando. É sinal que Deus está no negócio. Nós temos no mundo hoje várias nações prósperas, mas longe de Deus. Né? Então, a prosperidade nem sempre quer dizer que Deus está lá, que Deus está concordando. Ah, mas Deus não gosta de prosperidade? Claro, Deus prospera nossas vidas. Cremos pela fé. Mas a nossa prosperidade não é simplesmente material. Ela é espiritual, principalmente. Prosperidade material, às vezes, ela nos afasta, né, dos caminhos do Senhor. Tem que ter muita graça e muita fé para ficar com Jesus, né, no momento de prosperidade material. Mas na história da humanidade, né, existiram vários homens que eram prósperos materialmente e que serviram a Deus. Isso não atrapalha. Jesus falou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Ele não falou que o dinheiro faz mal. Ele falou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele falou também sobre a riqueza. Né? É muito difícil um rico entrar no reino do céu, porque aquele rico que coloca o seu coração nos seus bens, no seu dinheiro, no seu bolso, jamais, né? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, não é verdade? Então, o contexto histórico do profeta Isaías, na época do rei Uzias, tinha prosperidade material, até a morte de Uzias. Porém, essas prosperidades vinham através de alianças com outros reis, com reis externos, e era o que Deus não queria, não é verdade? Deus nunca mandou eles fazer aliança com reis externos. Deus falou: ouve, ó Israel, eu sou o Senhor, o único Deus. Está lá em Deuteronômio. Então, Deus não queria que os reis fizessem alianças externas, porque sabia que não era boa coisa. Então, o contexto histórico era esse. Prosperidade até a morte de Uzias. Uzias morre. Aí começa a guerra entre o reino do sul e o reino do norte, por alianças externas. Lembram? Deus jamais quis que o povo dele brigasse um com o outro. Mas devido ao pecado, devido à sua idolatria, devido ao seu egoísmo, né, aos interesses, a pecaminosidade que era lastrosa, a idolatria, eles começaram a brigar um com o outro por poder. Esse era o contexto histórico da época de Isaías, não é verdade? Tanto de Uzias, como Jotão, como Acás e Ezequias pegou parte disso também. Guerra entre o reino do sul e o reino do norte, por alianças externas. Que alianças externas eram essas? A Assíria, dominando tudo, a Síria, o Egito, várias nações querendo brigas, né, por poder. Até hoje tem isso, mas nessa época aí já era forte. Mas Deus sempre quis que o povo dele ficasse a par disso. É interessante, amados, que é uma coisa antiga, mas ao mesmo tempo é atual. Hoje em dia existe guerra ainda. As guerras pararam? Jamais. As guerras ainda existem. Mas qual é a nossa postura como servos de Deus? Nós esperamos no Senhor. Nós esperamos a volta de Jesus. Nós trabalhamos enquanto é dia. Virá a noite quando ninguém poderá mais trabalhar. Então a postura da igreja, a postura do servo de Deus, a postura dos profetas de Deus é apregoar a verdade, independente do que está ao nosso redor. Independente do sistema político, do sistema social, econômico, nós anunciamos a palavra de Deus. Assim como o profeta Isaías fez, nós temos que fazer. E ficar ligado no que Deus tem para nós. Não é no que a política vai trazer,
que a economia vai trazer, o salário vai aumentar. Não, isso vai ficar tudo para trás. Nós aguardamos novos céus e nova terra, a Bíblia fala. Então, o contexto histórico do profeta Isaías, um dos pontos era esse: guerra entre o reino do sul e o reino do norte, alianças externas. Eu resumi, porque no livro de vocês também tem, de maneira resumida, eu resumi mais ainda. Continuando, vocês podem falar, tá, meus amados? Invasão de Samaria pelos assírios, em 722 a.C. Os irmãos lembram da divisão de Israel? Depois que o rei Salomão morre, vem o filho dele, Roboão, né? Aí, a partir do rei Roboão, que veio depois, foi sucessor de Salomão, Salomão morre, Roboão assume, aí começa a briga, começa a divisão, né? A divisão, Reino do Norte e Reino do Sul. Os irmãos lembram bem, né? Reino do Norte e Reino do Sul. E o Reino do Norte foi tão terrível nos pecados, na idolatria. Os irmãos lembram do rei Onre, de Acabe, Jezabel, aquela turma toda de endemoniados, né? Que Deus permitiu que eles fossem levados cativos, né? Pelos assírios. Quando você fala Samaria, porque a Samaria era a cidade principal do Reino do Norte. Era onde morava o rei Acabe, a rainha, o palácio era lá, então era a capital do Reino do Norte, Samaria. Mas eles foram levados cativos devido à sua pecaminosidade, devido à sua desobediência a Deus. E Deus cumpriu o que ele tinha falado através dos profetas, através do profeta Isaías e demais. Continuando o contexto histórico. Dentre as investidas da Assíria, Ezequias busca a Deus, juntamente com Isaías, e Deus dá a vitória. O que acontece? A Assíria invade Samaria e leva os israelitas de lá cativos. Cativo, acaba com o Reino do Norte. Eles ficam, a maioria, escravos dos assírios, leva eles escravizados. Então o Reino do Norte praticamente acabou. Agora o povo de Deus, Israel, é só o Reino do Sul, Judá e Benjamim. E Benjamim nem tinham tantas pessoas, né? Judá e Benjamim. Aí o que acontece? Nesse contexto aí, Isaías já era profeta. Uzias tinha morrido, agora vem Jotão, depois vem Acás, homens maus também que fizeram alianças externas. Os irmãos terem ideia, né? O Jotão foi tão mal quanto os demais reis ímpios. O Acás, ele fez um altar a Baal dentro do templo de Deus, né? Coisa que Deus jamais aceitou. O Uzias, né, antes de morrer, ele quis fazer o papel de sacerdote também, o que Deus não queria, desobedecendo a ordem de Deus. Aí entra Ezequias. Ezequias é confrontado pelo exército da Síria. Só que Ezequias, diferente dos outros reis, ele não buscou aliança com reis externos. Ele confiou na mão de Deus. Aí entra Isaías orientando Ezequias: ó, vou te ajudar em oração. Vocês já leram isso em Reis, em Crônicas. O rei Ezequias, ele busca a Deus. Quando o rei da Síria, Senaqueribe, começa a instigar, a provocar o povo de Deus, Ezequias, ele entra em oração, juntamente com Isaías, e Deus dá a vitória. Aí vem aquele episódio que os irmãos já leram, dos 185 mil mortos do exército assírio, lembram? Foi quando Ezequias se humilha, ele busca a Deus, aí Deus fala com Isaías: vai lá e fala com Ezequias que eu ouvi a oração dele, e eu não vou aceitar a afronta de Senaqueribe, e Deus vai dar a vitória para eles. Amados, a Assíria, ela foi extinta, né, como nação. Hoje em dia não existe a Síria mais, né, de tanto que esse povo afrontou a Deus. Os irmãos lembram que Deus mandou Jonas lá, depois o profeta Naum, agora, né, Isaías orando, Ezequias também orando e confiando em Deus, Deus dá a vitória. E um só anjo mata 185 mil mortos do exército assírio. Olha que interessante, amados. A sociedade estava degradada, estava enfiada no pecado. E Deus levanta um rei, Ezequias, que escolhe confiar em Deus. Ele poderia seguir o mesmo caminho dos pais. Não, ele escolheu confiar em Deus. A devoção ela é uma coisa tão pessoal, tão maravilhosa, que Deus ele não força ninguém a nada. Você não acha um rei na Bíblia que fala: então Deus obrigou o rei a fazer isso. Não. Deus deixava ele assumir e via qual era a postura dele. E aqueles reis que confiavam em Deus, Deus dava vitória. Deus dava vitória. Ezequias foi um rei quase 100% vitorioso, né? Devido à sua confiança em Deus, à sua humilhação. Ele não precisou pedir ajuda ao Egito,
não pediu ajuda à Síria, não pediu ajuda a Moabe, não pediu reforço de arma, não pediu vou trocar ouro por arma, não. Ele confiou em Deus, ele orou, e Deus falou através do profeta Isaías, que é o profeta que nós estamos estudando, que Deus ouviu a oração dele, e os dois orando junto, eles e Isaías, Deus deu a vitória contra o exército assírio. Este era o contexto histórico da época do profeta Isaías. Amém, amados? Alguma pergunta? Posso continuar? Prossiga. Glória a Jesus. Se os irmãos não estiverem me entendendo, pode me interromper. Tá bom, meus irmãos? Agora vem o ponto 4, 5, que nós colocamos aqui, de acordo com o livro, né? O manual de vocês, nosso. Contexto religioso ou espiritual. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. O contexto religioso e espiritual, vocês acham que estava bom? Pelo que entendeu, acho que não, viu, pastor? Não, né, irmão Vanildo? Olha só, idolatria, adoração a Baal, isso dentro de Jerusalém, Judá. Paganismo, perversidade moral, total depravação, sincretismo, né, que é aquela mistura de elementos no culto judaico, que Deus nunca aceitou, confiavam na própria força. Irmãos, o poder, ele é perigoso. O poder, ele é perigoso. Existe um ditado popular que fala bem assim, né? Dê poder para o homem, aí você vai conhecer quem é ele. O poder, amados, ele é muito perigoso. Nós temos sempre que orar a Deus pedindo humildade, né? Pedindo sabedoria a Deus, pedindo humilhação, porque o poder, ele é perigoso. Isso tudo que está listado aqui nesse contexto religioso ou espiritual está ligado a poder. Confiar no exército. Ah, eu tenho poder, eu tenho muitas armas. Eu tenho poder, eu tenho muitas mulheres. Eu tenho poder, eu posso adorar vários deuses. O meu dinheiro é o meu poder, né? Total depravação. Mas Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus santo, ele é um Deus soberano e jamais ele iria aceitar isso. E isso está dentro da mensagem do profeta Isaías, a mensagem de juízo contra isso. Aí alguém pergunta, mas vem cá, por que a Bíblia fala que tinha guerras, tinha momento que Deus mandava ir lá e acabar com todo mundo? Amados, Deus, ele é soberano, ele sabe o que faz. Tem parte na Bíblia que Deus manda na guerra o povo ir lá e matar tudo, matar animal, matar criança, matar mulher, matar tudo. Aí tem pessoa que critica, né? Principalmente quem não está andando no caminho do Senhor, não aceitou Jesus ainda, critica assim, ah, porque Deus é mau, Deus é isso. Jamais. Nós somos criaturas, criados por Deus. E os planos de Deus jamais serão frustrados. Deus sabe o que faz. A Bíblia fala em Deuteronômio que é Ele que dá a vida. E é Ele que tira a vida. Ele é o autor da vida. João fala que estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Deus, ele dá a vida e ele tira a vida. Ele é soberano. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Colossenses fala que todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. Então, nós não podemos questionar a Deus, os atos dele. Então, quando Deus entra em juízo contra uma cidade, contra um povo, Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe que a prática ali não é boa. Não é boa. Sodoma e Gomorra, eles eram terríveis pecadores contra Deus. Uma sociedade de homossexuais, uma sociedade de pedófilos. Deus jamais vai aprovar isso, né? Então, no cenário espiritual e religioso da época de Isaías, não era diferente. Aí Deus usa o profeta com a mensagem de juízo. Amém? Mas também com a mensagem de restauração, que é o capítulo 5. Alguma pergunta, alguma colocação no capítulo 4? Vamos passar para o capítulo 5 agora, meus irmãos. Ô, irmão Dines, Pai do Senhor. Pastor, meu querido, fica à vontade. Queria fazer uma pergunta. Pode seguir. Qual foi a maior missão de Isaías na Bíblia? A maior Missão de Isaías na Bíblia. Glória a Jesus. Boa pergunta. É Evandro, né, Evandro? Evandro, é. Evandro, a maior missão, tipo assim, a Bíblia não especifica, a maior missão dele foi essa, né? Algumas pessoas têm colocações. Agora, eu vou te falar algo profundo, assim, com relação ao profeta. Qual é a maior missão do profeta, de todo profeta bíblico? É passar aquilo que Deus mandou ele passar. Na época de Isaías, o reino que assolava
Israel, Judá, era a Síria. Mas nem sempre o problema é o agente externo. Às vezes o problema é o agente interno. Então, o que mais confronta o profeta é ele passar aquilo que Deus quer que ele passe. Então, eu acho que a maior vitória, a maior missão de Isaías, ela é expressar a verdade, é falar o que Deus queria. E isso ele fez. O profeta tinha isso. Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles não tinham medo, independente da circunstância. Eles registravam e anunciavam aquilo que Deus faria. Então, eu acho que a maior missão de Isaías foi transmitir aquilo que Deus quis que ele transmitisse. E ele o fez com bastante êxito. Não sei se o irmão me entendeu. Eu entendi. Eu entendi mais ou menos assim, que aprender com essa lição, né? Isso dá coragem a gente no dia de hoje, né? Exato. É verdade. E detalhe, Evandro, o Isaías, ele era possivelmente alguém da nobreza, da realeza. Ele poderia falar bem assim, não quero nem saber, não estou nem aí, eu estou bem, eu estou protegido. Não, mas o servo de Deus, o profeta, ele está preocupado com a promessa de Deus. Ei, Diniz, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu querido. Posso falar um pouquinho? Pode falar, quem é? Márcio. Ah, Márcio, fica à vontade, meu querido. Prazer revê-lo, Márcio. Quando a gente vê esse contexto aí do atual cenário aí, ele leva assim uma reflexão sobre o arrependimento. Tô certo ou tô errado? Sim. Você pode repetir a pergunta, Márcio, por favor, a colocação? Quando a gente vê o contexto espiritual dessa época aí, o profeta Isaías, uma das maiores mensagens dela é levar o povo ao arrependimento. Perfeito, perfeito. O objetivo é esse. O objetivo é esse. Por isso nós vamos entrar agora na parte de restauração, que ele anuncia juízo, mas Deus também, ele é misericordioso, né? Ele tem restauração. Quando nós falamos em Jesus, nós falamos em juízo, né? João 3,16. O que fala João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Pereça é juízo, mas tenha a vida eterna. Ó a restauração, ó a promessa de alegria, de paz, de regozijo, de tempo de refrigério. Márcio, obrigado pela participação, tá bom? Fica à vontade. Se quiser falar mais no prosseguir, tá bom? Deus abençoe. Continuando, meus amados, agora o ponto 5, o capítulo 5, fala sobre a restauração. Vamos passar para o capítulo 5 agora, a restauração. Olha que interessante, Isaías, tempo de restauração, capítulo 5. O 5.1, profecia às nações. Eu até coloquei aqui, ó, páginas 156, 157, 158 e 159 do manual. Quem tem, sabe o que eu estou falando, porque são quadros grandes. São profecias às nações. Profecia de juízo. E que nações são essas? A Síria, Moabe, a própria Samaria, Jerusalém também entrou nisso, né? Nações e povos, né? Que nações engloba povos também, né? Egito, Edom, ou seja, por que Deus ia fazer isso? Por que Deus usa o profeta Isaías para profetizar as nações, juízo contra elas? Amados, o outro ponto que eu coloquei aqui, o juízo de Deus veio para os povos e nações que cometeram excessos contra o povo de Deus, além da soberba e orgulho. Não sei se os irmãos lembram lá de Gênesis 6, que fala sobre o dilúvio. Os irmãos lembram muito bem. Por que Deus mandou o dilúvio, né? Mas Deus matou todo mundo. Deus estava insatisfeito com a postura das pessoas. Mas por que ele fez isso? Deus é que manda, ele é soberano. Quando nós falamos que Deus é soberano, é ele que manda, é ele que dá a vida, é ele que tira a vida. Não é verdade? Pastor, pode falar, meu querido. Imagine se Deus não fizesse aquilo, como é que ia ficar? Olha aí, irmão Ivanildo, que tristeza. Misericórdia. Imagina, irmão Ivanildo, um assassino vivendo 200 anos. Meu Deus do céu, misericórdia. Um pedófilo vivendo 500 anos. Um estuprador vivendo 900 anos. Que tristeza. Deus sabe. A nossa analogia é até meio grosseira, mas Deus, ele é justo, ele sabe o que faz. Pode falar, irmão Ivanildo. É isso aí que eu ia falar mesmo, tirou a palavra da minha boca. Deus sabe o que faz. Glória a Jesus. É isso aí.
Tanto é que ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então ele já predizia no futuro o que ia acontecer. Então ele falou, não, preciso cortar essa árvore que está dando mau fruto. Aleluia. E nós aceitamos, glória a Deus. É verdade. Então, essas profecias das nações, essas várias nações que Deus cita aqui, né? Ele vai ter juízo contra elas, umas ele vai acabar total com elas, outras não, que é o caso do Egito, né? Que é o caso da Assíria, que ele fala que futuramente ele vai restaurá-las. Mas isso aí é uma profecia mais futura. Continuando, o juiz de Deus veio para os povos e nações que cometeram excesso contra o povo de Deus. Lembra do dilúvio? Deus acabou com a humanidade por isso. Sodoma e Gomorra, Deus acabou com a humanidade, com eles lá, por causa disso. No dilúvio, Deus acabou com todo mundo da terra. Só poupou quem? Noé e sua família. 8 pessoas. Havia milhões de pessoas na terra, na época do dilúvio. Deus poupou quem? 8 pessoas. Noé, a esposa, os filhos. Não é verdade? E suas esposas. 8 pessoas. Aí você vai na época de Abraão, quando Deus acaba com Sodoma e Gomorra, tinha muita gente na terra. Mas aí Deus só acabou com quem? Com Sodoma e Gomorra. Melhorou um pouco, né? Tinha muita gente que estava mais ou menos no que Deus queria. Só que Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala que eles eram terríveis pecadores contra Deus. E Deus vai e executa o juízo sobre ela, porque ele é o Senhor da vida, ele que manda. Amém? Continuando, Deus é soberano e justo. Vamos passar para outro ponto, que é o 5.2, que é Isaías também traz as profecias sobre o Messias. Está na página 160 e 161. Coloquei página porque os irmãos viram que é um quadro grande com várias coisas. Não ia caber aqui, o tempo não ia caber. Mas as profecias sobre o Messias. Isaías, ele é o profeta que mais profetiza acerca do Messias, acerca de Jesus. Por isso que tem as profecias sobre ele. E na página aí tem os quadros que, com a profecia de Isaías e o cumprimento dela no Novo Testamento. A profecia de Isaías e o cumprimento dela no Novo Testamento. Desde nascimento, ministério, morte, né, tudo fala sobre ele. Onde ele moraria, o que ele falaria, seria cheio do Espírito Santo, está tudo em Isaías e se cumpriu em Cristo 700 anos depois. Olha que maravilha, como é que a palavra de Deus ela é poderosa. Não é verdade? Eu até citei antes aqui, eu citei que o evangelista João, lá em João 12:41, ele fala que Isaías viu a glória do Senhor. É claro que ele está usando o texto de Isaías, que o judeu conhece o texto de Isaías, mas ele está testificando que Isaías é o profeta de Deus, escritor, e está testificando que Jesus é Deus, que o texto de João está falando de Jesus, do Senhor Jesus, e ele fala que o profeta Isaías viu a glória de Jesus. São João 12:41, os irmãos podem conferir lá. Amém? Continuando, profecias acerca do milênio. Como o profeta Isaías fala também em juízo, ele profetiza também acerca do milênio, nas páginas 161, 162. Os capítulos 49 ao 66, o livro fala especificamente do milênio, mas tem outras passagens de Isaías que também é uma alusão ao futuro, ao milênio. Mas aqui ele pegou um conjunto, né, que é especificamente sobre o futuro, escatológico, mas do milênio. Mas tem outras passagens de Isaías, 11, 2, que ele fala de coisas futuras com relação ao milênio. Tá bom, meus queridos? Continuando aqui, ele fala também, ó, novo céu e nova terra, onde os salvos estarão para sempre com o Senhor. Está lá em Isaías 66, versículo 22 e 23. Novo céu e nova terra, onde os salvos estarão para sempre com o Senhor. Isaías 66, versículo 22 e 23. Quando você fala de novo céu e nova terra, Isaías já falava isso há 700, 800 anos atrás. Aí você pega 2 Pedro, na época, depois que Jesus foi crucificado, foi para a glória, Pedro escreve, lá na carta de Pedro, 2ª carta de Pedro, capítulo 3, 13, Pedro fala sobre novos céus e nova terra. Nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra. E também, continuando, nós temos Apocalipse 21, verso 1, que fala também de novos céus e nova terra. Apocalipse 21, no tempo de João. João escreveu Apocalipse aproximadamente 90, 95 depois de Cristo. Isaías escreve 700 antes de Cristo. Olha só, né? Já falando de novo céu e nova terra. Então, o profeta Isaías, ele profetiza o juízo de Deus, mas também ele profetiza a restauração de Deus. Através de quem?
Qual é a restauração de Deus? É Jesus Cristo. Jesus Cristo pode restaurar qualquer homem. Pode ser o pior ser humano que existe, né? A gente falando, mas Deus ele pode tornar ele um homem de Deus, um homem santo, íntegro, um profeta do Senhor. Jesus veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Meus amados, alguma pergunta dentro disso? Falamos sobre as profecias de Isaías, acerca do milênio, acerca de Cristo, né, e acerca do juízo às nações. Os irmãos têm o livro em mão, têm o manual, vocês podem aproveitar melhor. O nosso tempo é muito curtinho, a gente dá só uma resumida, né? Mas os irmãos têm muito material de apoio, né? O pastor Eduardo vai colocar no site do grupo livros de apoio, né? Palavras de apoio, vai fortalecer mais. E é maravilhosa a mensagem do profeta Isaías para nossas vidas. Que Deus continue abençoando os irmãos. Alguém tem alguma pergunta? Irmão Márcio, irmão Ivanildo, irmão Evandro? Amém, pastor. Deu para entender perfeitamente. Glória a Jesus. Irmão Ivanildo, o senhor pode orar com a gente, encerrando? Amém, pastor. Oremos. Querido Deus eterno, excelentíssimo Pai de bondade e de misericórdia, mais uma vez, ó Deus querido, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso, ó Deus, que o Senhor proporcionou para cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor continua nos abençoando, nos guiando na pessoa do Teu Espírito Santo, ampliando o nosso conhecimento, meu Pai, e também a nossa visão espiritual. Abençoe a vida de cada pastor que estão se dedicando o seu tempo a nos ensinar da Tua palavra e também abençoe poderosamente a vida de cada aluno, Pai, o ministério, a chamada de cada um, que estejam debaixo das Tuas onipotentes e poderosas mãos. É o que nós lhe pedimos e te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos fechar com o versículo do profeta Isaías. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deus é maravilhoso. Amém. Até a semana que vem. Amém. 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 Irmão Ivanildo, Diga, meu nobre. me Pai dá do uma Senhor ligada Jesus. aí. Pai do Senhor, me dá uma ligada aí depois. Pronto. Amém. Daqui a pouco, Deus continua nos abençoando. Amém.